Mais um Cast Doctor para você. Vocês sabiam que tem uma situação que nós temos que respeitar, que é a importância da medicina preventiva do trabalho. Para o empresário, mas também para o colaborador. E aqui comigo, uma advogada e um engenheiro, que nós vamos falar sobre isso e muito mais. Doutora Andréa Botega, Guilherme Deboni, sejam muito bem-vindos ao Cast Doctor. O Cast Doctor é o doutor que fala, mas é aquele que fala para esse público que está nos escutando, que está nos assistindo, e como é bom a gente elucidar muitas situações que nós já estava começando já o nosso bate-papo, né? E como tem situações, né? Sejam bem-vindos. Muito obrigada, Dr. Douglas, primeiramente pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Todo meu. Sempre muito bom a gente conversar, né? Sobre saúde, principalmente saúde do trabalhador, né? Porque a gente precisa da mão de obra e pela mão de obra dos trabalhadores, a gente precisa que eles estejam saudáveis primeiramente. Com certeza. Muito obrigado, agradeço o convite, né, da Andréa, que está aqui junto, falando um pouquinho sobre a questão da engenharia, né, dentro das empresas, e a importância de nós analisarmos os riscos ocupacionais que as pessoas têm dentro do ambiente de trabalho, para conseguir avaliar esse ambiente de trabalho e ter um ambiente mais agradável para as pessoas poderem trabalhar e desempenhar melhor as suas funções. Porque a gente lida no âmbito de saúde corporal, mental e não deixa também espiritual, né? Então, se o funcionário ele está com a saúde boa, principalmente mental, o demais está bem, né? E muitas vezes a saúde mental ela depende dos fatores físicos do ambiente. Claro, sim. Né? Se tu está sentado numa cadeira que não é muito bom ou muito confortável para tu sentar, ao longo do dia tu vai ficando cansado, no final do dia tu já não está mais rendendo e aí já tem aquela redução de produtividade. A ergonomia. Exato. E aí daqui 5 anos, 10 anos, tu vai estar com um problema na coluna, tu vai estar com um problema no braço e muitas vezes tu não se dá conta que foi lá de anos atrás que tu começou a não sentar direito, né, a ficar jogado na cadeira, a ter a posição da tela, né? Hoje em dia nós estamos cada vez mais com as telas, né? Computador, celular, o tempo inteiro na mão. Então, daqui a pouco a gente está lá com o celular atirado, né, mexendo no celular, ou com a tela mal posicionada, e isso ao longo dos anos vai dando problemas para nós. Né? Exatamente. Com certeza. Começa a aparecer as famosas hérnias de disco e etc., entre outras coisinhas. Exato. Então, é importante, hoje em dia, a gente também aplica ginástica laboral, né? Conforme a NR17, através de uma fisioterapeuta. Também é importante fazer uma visitinha 1, 2 vezes por semana nas empresas e aplicar uma ginástica laboral para evitar esse tipo de situação. As doenças que são mais acometidas dentro do trabalho, dentro da situação de trabalho nas empresas? Hoje, o último ano, a gente está com 98% acometimento da saúde mental. Então, 98% dos afastamentos foi pela saúde mental. E além dessas outras, como por exemplo, muita pressão hoje em dia, né? Existe aquela pressão de meta, de excesso também, de cobrança, né? Isso acarreta também outras doenças. Muito. Acaba cometendo outras doenças, desencadeando outras coisas. Hérnia de disco também, afastamento por inúmeras outras coisas também, doenças que podem ser prevenidas através do uso do EPI, como exposição a risco químico, né, Guilherme? Que não usa o EPI, acaba desenvolvendo patologias graves, né? Sim, advindas. Sabe uma outra doença que pode vir assim, e a pessoa muitas vezes não sabe de onde que é? Problema cardiovascular. Tá. Ou pressão alta, algum sintoma desse tipo. Aí a pessoa faz o exame, vai no médico, conversa, a princípio não tem uma explicação do porquê que é aquilo. Aí ele vai ver para a empresa onde a pessoa trabalha. Um local extremamente ruidoso. A pessoa trabalha lá há 15 anos naquele local extremamente ruidoso. O ruído é um dos causadores desse tipo de problema. Ia citar isso aí. E aí a pessoa não se dá conta, porque a gente está exposto a ruído o dia inteiro. Né? A gente levanta de manhã com o carro passando na frente da rua, às vezes liga a TV num volume mais alto, vai pegar o transporte público, é um local ruidoso, né? Os próprios veículos são ruidosos, a rua é ruidosa. Se tu chega no local de trabalho, também tem ruído, e tu não se dá conta que tu está sendo acometido por esse problema. Exato.
durante todo o dia. Cidades grandes, por exemplo, Nova York, que já começa com decibéis lá em cima, né? Da própria cidade, que é 24 horas, né? São Paulo, 24 horas. Exato. Outras cidades, né? Capitais, que já são, que são 24 horas. Então, o ser humano, ele sempre está com aquele barulho. Exato. Barulho. Então, já sai disso. Aí entra numa empresa onde segue aquele barulho. Não tem como não ficar com E aí, no problema final no do ouvido. dia, como é que a cabeça da gente fica, né? Tu acaba desenvolvendo outros transtornos também, né? Uhum. Com certeza, sem dúvida, né? Chega em Da casa, mente. briga com a esposa, briga com o marido, São porque tá consequências. irritado, consequência disso. São consequências, sim. Para a gente ter uma ideia, a gente fala muito em níveis de decibéis, né? Isso. A Organização Mundial da Saúde diz que em torno de 50 dB seria o ideal para nós não termos nenhum tipo de problema de ruído. Dentro das empresas, a gente pode chegar a 85 dB. Né? A partir de 80 teria que tomar alguma atitude para evitar, né? Mas até 85, 8 horas. Aí tu imagina, 85 dB, um ruído extremamente alto, e muito maior do que aquilo que a Organização Mundial da Saúde diz que seria um local adequado para você estar. E no caso usa-se o que nem o Protetor o abafador auricular. auricular, Isso. né? Mas não é qualquer um, né? Não, né? A gente tem basicamente dois tipos de protetores auriculares, né? Tem aquele concha, que é como se fosse um fone de ouvido, né? Que o pessoal Claro, utiliza. sim. Uhum. E aquele que é o pequenininho que é o plug que você coloca dentro do canal auditivo. Que nem aqueles que usam nas pistas de voo. Na, Do tiro. do tiro. Às Às vezes eles usam até os dois. Tá. Usa o pequenininho dentro e Sim, o grande para- por cima, uhum. para ter um desempenho maior. Aham. Cada tipo de EPI vai ser útil, né? Vai ser eficiente numa determinada situação. Então, se você tem um ruído alto, você talvez vai usar os dois. Né? Ou o pessoal, por exemplo, que trabalha em helicópteros, o pessoal do exército, Claro. utiliza um fone de ouvido com controle ativo. Então, um Isso. sistema bem mais sofisticado para reduzir Com ruído certeza. também. Aham. E os olhos? Também, né? Outro problema que nós temos que cuidar, principalmente com as telas, né? Estamos o Exato. tempo inteiro olhando para as telas. E quando está trabalhando com alguma máquina, alguma que saia faísca ou saia algum tipo de, né, de malha, né? Então tem que proteger os ouvidos, mas também tem que proteger os olhos. Sim, principalmente os frentistas São- de posto de gasolina que trabalham com produtos químicos, né? Que eles têm que usar o EPI, principalmente o óculos. Quais são os EPIs que tem que jogar, tem esse funcionário tem que usar? Frentista de posto de gasolina, Isto. ele tem que usar a luva, Tá. tá? Tem E que a usar... luva não é qualquer uma também. Não, tudo é material específico, Aham. tudo é especificado. Por exemplo, nos programas de medicina do trabalho, vai todos os tipos de EPI específico e eles têm que ter certificação, tá? Tem validade, tem tudo. Sim. Ali está explicando tudo. Então a luva, A luva, o óculos e tem que usar uma cera também, que eles têm que passar na mão ali para se proteger. sim. Então, eles têm que usar esses tipos de Porque eles estão produto. diretamente ligados à gasolina, ao diesel, ao álcool, E a máscara óleo de também, motor. para eles não ficar... Bom, a máscara é algo muito difícil, né? É. Mas eles têm que usar, porque É. aspirando aquele cheiro, ele pode vir a provocar câncer renal. Sim, sem dúvida, com certeza. E ele fica aspirando, né? Exato. E cheirando talvez tudo. agora nós temos uma certa mudança em relação à máscara, né? Semana passada eu vi o pessoal com máscara. Nós estamos tendo bastante problema de fumaça na cidade. O pessoal já está utilizando a máscara. Então, talvez, né, as pessoas estejam pensando um pouquinho melhor na qualidade do ar e né, se cuidando um pouquinho mais. Sim. Vamos ver se isso vai também para a parte do trabalho, para as pessoas, né, enxergarem o problema e Vão para as utilizarem. obras? Santa Maria tem um índice muito grande de obras. Exatamente. Né? É prédio, é casa, é tudo. Exato. Olha, eu acho que falta pedreiro, falta mestre de obras, porque Falta. é impressionante a quantia de obras que são feitas em Santa Maria. Verdade. Mas eu acredito que mais de 20% não usa EPI. Esse dia eu estava cuidando até ali perto de casa. Estavam colocando esse para tiraram toda a telha e colocaram aquele forro para não passar a umidade. Impermeabilizante. É isso aí, exatamente. Mas eu cuidei, todos estavam com EPI, inclusive as cordinhas, aquelas, sabe? Eu fiquei até cuidando ali para ver se estavam. A questão é que eu acho que ainda falta é conscientização. Conscientização o quê? E a cultura dentro da empresa também. A cultura dentro da empresa. Porque o gestor da empresa, o RH, ele tem que estar conscientizado em orientar a CIPA,
tudo. Ele tem que estar orientando o colaborador o que vai ocasionar, quais são os riscos, quais as doenças que ele pode desenvolver com não uso do EPI. Sim, entendeu? Claro. E tem penitência também. Se ele não usar, ele pode levar uma justa causa. Então, tem riscos. Além dos riscos, ainda tem as penitências, né? Porque ele tem que usar. Nós nem chegamos em termos de custos. Vamos deixar os custos para depois, porque os custos é não só para o privado, como também para o público, né? Exatamente. É o que eu digo assim, ó, a parte preventiva, não só no Brasil, em todo o mundo, se ela fosse muito bem seguida, nós teríamos um custo muito menor do que se é. Porque o afastamento de doença, isso aí interfere diretamente aonde? No bolso da empresa. Exato. E o bolso da empresa onde? No FAP, no fator de acidente previdenciário, onde o afastamento desse colaborador por doença vai lá em cima a questão do FAP. A empresa fica sem aquele colaborador, que muitas vezes é um colaborador bom, aí ele vai para a Previdência, né? Então, exatamente. São todas as situações. E a mentalização é prevenção. Então, a medicina do trabalho, ela vem principalmente para isso. É para prevenir não só acidentes, mas futuras doenças que acontecem no corpo, na mente. Né? Exato. E vocês estão colocando todas as situações. Parece assim, EPI, né? EPI, Equipamento de Proteção Individual. Né? E tá, mas tudo bem, mas aí como que eu vou... Onde é que eu compro? Hoje, tem, aqui em Santa Maria, tem mais de 3, né? Sim, ou exatamente. Mais, a gente já tem empresas, né? um parceiro que a gente já indica, ó, te dou o telefone dele, ele te leva, ele te entrega, entendeu? A gente tenta favorecer ao máximo o nosso cliente. Para quê? Porque seja prático. Sim. E outra, para não ter a desculpa, mas eu não sei nem onde é que eu vou comprar. Não, tem que ser tudo prático. Para que já seja usado, o colaborador seja contratado, ele já receba o treinamento de como usar aquele EPI, para não ter nenhuma desculpa que ele não está usando porque não tem ou porque não sabe. Treinamentos. Outra parte bastante importante, né? A gente tem aí diversos treinamentos, que alguns são obrigatórios, né? E outros são recomendados fazer. Você pega, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar na construção civil. Muitos trabalham, que nem você falou, lá em cima do telhado, né, preso. Tem que ter o treinamento da NR35 para trabalhar em altura. Então, a pessoa vai aprender como que ela vai se prender, qual equipamento ela vai utilizar, como ela vai utilizar esse equipamento, para ela conseguir subir naquele local e fazer um trabalho evitando o máximo possível os riscos. Claro. Né? Trabalho em espaço confinado, a pessoa vai entrar em um local fechado, né, que não tem acesso, como que faz para entrar. E outros treinamentos que não são tão assim, obrigatórios, né, nas normas, ter lá uma carga horária mínima ou uma periodicidade menor, mas são importantes para a pessoa conseguir trabalhar dentro da empresa. Tem muitas empresas, né, que se você é um prestador de serviço e você vai entrar lá na empresa para trabalhar, antes de você entrar na empresa, você vai passar por um treinamento de meia hora, 40 minutos, né, com algum responsável ali do SESMIT, que vai dizer assim, aqui na empresa a gente tem que cuidar disso, né, que estão os riscos aqui, e vai instruir aquela pessoa a entrar dentro da empresa e não sofrer nenhum tipo de acidente. Claro. Porque mesmo um terceiro entrando na tua empresa e sofrendo um acidente, você é responsável também, né? Você é responsável não só pelos teus funcionários, mas por qualquer pessoa que esteja dentro da tua empresa. Sim. Então aí vem os treinamentos para ajudar, né, a trazer esse conhecimento para as pessoas, que muitas vezes as pessoas não têm. A gente não tem essa cultura do colégio, né, da escola, de ter esses cuidados, assim como outros que a gente não tem, né? Então é importante a gente fazer, né, alguns treinamentos para que a pessoa trabalhe de forma mais confortável, né, e consiga acompanhar melhor os riscos e evitar que algum acidente aconteça. Sim. Síndrome do túnel do carpo, síndrome de Burnout, síndrome de Mornau, tem acontecido muito? Muito, muito. Principalmente para os profissionais da saúde, né? Após a pandemia foi disparadamente, né? O burnout. E agora tem o burnout. Burno, que é o primo do burnout. Então, disparadamente. Agora também vem acometido bastante por os advogados e assim vem vindo, né? Sim. Então, tá pegando as pessoas aos poucos. Sim.
Então, seja de escritório, seja daquele que está na mão na massa, aquele que está, né, numa metalúrgica. É a sobrecarga, o excesso de funções, excesso de telas, né? Aí tu acaba colocando o teu WhatsApp no computador e aí tu acaba fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. A gente acaba não cuidando da gente, não cuidando da mente da gente. Claro. A gente não tira 1 hora por semana para te cuidar da tua mente, cuidar de ti. Claro. Vamos falar um pouco dessa situação de excesso de funções. Chegou a secretária já tem determinadas suas funções. Chegou um outro, determinadas as funções. Sim. Isso não é a favor, a lei não ampara isso. Não. Cada um tem que ter sua função, sabe? Eu sou uma pessoa que eu tive muita dificuldade de delegar. Porque eu tinha mania de eu mesmo tendo cada um com a sua função, eu queria abraçar e eu fazer tudo. Não pode. Tá? Mesmo eu tendo o meu financeiro, eu tendo a minha secretária, eu tendo o meu técnico, isso, eu queria abraçar tudo. Eu só não queria fazer engenharia porque eu não podia, né, Guilherme? Mas bem que eu gostaria. Mas eu tive uma dificuldade muito grande em delegar. Sim. Tá? Mas eu aprendi. Sim. Com muito esforço. Daí eu comecei... Mas isso com treinamento, muita reunião corporativa, dia certo de nós nos reunir, com o cafezinho corporativo, nosso chimarrão, perfeito. Nosso dia certo de reunião. Aí agora não. Financeiro, sabe? A secretária dela, o técnico, o Guilherme é o engenheiro, é com ele. Então, cada um com as suas funções. Guilherme, vamos pegar o esforço, a palavra esforço, e colocar hábitos e disciplina, né? Mudando o hábito, que daí a gente chega naquela cultura que tu estava falando. Exato. Isso é claro, desculpa interromper, mas claro que é uma cultura que a gente tem que criar dentro da empresa, e para que todos entrem em sintonia, nós temos que criar. Nós temos o nosso dia do bolo também, né, Guilherme? Onde todo mundo brinda com café e com bolo. Nós temos esse dia, foi uma cultura que a gente criou dentro da empresa também. Sem açúcar ou com açúcar? Quando a Nutri está lá, é um bolo saudável, tá? Mas a gente tem essa cultura também, sabe? Quando a gente já organizou tudo, chegou sexta-feira no início da tarde, a gente conseguiu organizar toda a semana, fechamos a semana com o bolo e o café. Então, tudo é questão de disciplina. Com certeza. Foco e disciplina, né? A Andréia colocou muito bem a visão da empresária que está com a sua equipe trabalhando. E ela colocou também uma situação individual dela, que para ela foi difícil, né? E isso também ocorre com a maioria. De pegar e prender a função de um, prender a função para cá e não saber delegar. É isso aí, usou muito bem a palavra, delegar. Mas nós temos outro lado também, que é do funcionário. Que daqui a um pouco o chefe chega e diz assim, tem que fazer isso, aquele monte de coisa. E aí ele lá tá com medo de muitas vezes perder o emprego, não conseguir desempenhar um papel bom. Mais o treinamento. Aí entra, mas aí também a questão da cultura, né? Se aqueles que delegam a função, né, não conseguem delegar a função, como é que o funcionário vai conseguir trabalhar da forma correta? Vai ficar perdido. Não consegue, né? Então, não é uma visão só do funcionário. Muitas vezes a gente tem que conversar também com o empresário, né, para fazer ele entender a importância de delegar as funções, de cuidar da saúde do seu funcionário, né, de ter aquela avaliação dos riscos. Por que o engenheiro tem que vir na minha empresa? Né? A minha empresa não tem nada, está tudo tranquilo, todo mundo trabalha bem. Mas é importante, muitas vezes, aquela pessoa vir de fora, que não está habituada àquele local de trabalho, para poder enxergar, ou ver, né, se tem algum problema, se tem algum risco, tem uma coisa para melhorar, e aí a gente vai mudando essa cultura, com certeza, e melhorando a qualidade. Outra situação é a comunicação, né? É muito importante que dentro de uma empresa tenha uma situação de palestras. Com certeza. Palestras, seja privado, seja público, mas é importante ter isso, para que as pessoas elas entendam melhor a situação. Situações diversas que acontecem, né, dentro com a mulher, né, com os demais que estão trabalhando ali. Eu acho que a comunicação é importante. A comunicação sempre tem que ser muito clara, assertiva. Isso. Tá? A gente tem hora de brincar, mas a hora de falar sério, olha, eu preciso saber delegar, né? Sim. Olha, gurias, eu preciso que vocês façam isso, a mesma coisa com o Guilherme, porque como eu fiz gestão de saúde, então a gente aprende muita coisa. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado ao falar, né? A maneira de falar, a maneira de se comportar, não aquela coisa de tu chegar de chefe
faz Não. isso, faz aquilo, faz aquele É outro, liderança, sem tu né? pedir, por favor. Hoje em dia tem a questão do assédio, que é muito importante, tá? E que provoca situações perturbadoras da mente. Para não adoecer Trauma, o colaborador também, né? Claro, Muito sim. importante. Exato. Então, tu tem que saber delegar essa tarefa para ele sem tu sobrecarregar e não chegar e despejar. Quero que tu faça isso, isso, isso. Não é assim Sim, que funciona. exato. Na A entrada- gente evoluiu, tudo evoluiu. Eu vou colocar uma situação de entrada nas Forças Armadas, né? A gente passa por uma situação de exames, é radiografia, é exame de sangue, é isso, um monte de coisa, tá? Então, o que eu penso? Se faz algo completo, conhecendo mais essa pessoa pelo fator emocional, psicológico, Exato. pelo fator de saúde em geral, daqui a pouquinho nós vamos chegar no exame de sangue, Exato. apenas um simples exame de sangue, mas ali conta muita coisa daquela pessoa, né? Se já passou por traumas, se já teve quedas, tudo. Exato. Entenda essa pessoa como um ser humano no todo também. Ele não vai apenas prestar um serviço com os braços e com as pernas e com a cabeça. É muito mais do que isso. Porque quando entra, a saída é difícil. Exatamente. Exatamente. Então, tu tem que estar preparado para te atender tudo e todos os tipos e esse é o de trabalho pessoa. de vocês. Exatamente. Então, esse sistema é implementado para todos lá na clínica. Desde tu receber o paciente, tu tem que receber com um bom dia. Sempre foi muito explicado. Problemas todos têm, mas entrou para a porta para dentro, aqui é a Previmed. Todos os pacientes têm que ser recebidos com um bom dia, todos com tratamento. Claro. É Sabe? educação, né? Porque Primeiro. tu já vai fazer exame, tu já vai passar por uma seleção, tu vai passar por tudo. Então, tu tem que tratar sobre o que ele veio fazer ali. E tu tá lidando com uma expectativa. Exatamente. Né? E pessoas, né? E pessoas. Seres humanos. Então, por uma isso, boa tratativa atendimento já é um humanizado. remédio, né? Sem dúvida. Já é um remédio. Com certeza. E às vezes, por um simples exame, tu acaba detectando um diabetes, uma coisa. Conta do fato daquele senhor. Teve um caso que, por exemplo, foi feito uma glicemia, que às vezes tem gente, não precisa fazer glicemia, não é necessário. É necessário um exame que custa menos que R$5. Então. E aí a gente acabou descobrindo que ele era diabético. E o que E aconteceu? aí, o que aconteceu? Ele não pode exercer um trabalho de altura. Vai exercer um trabalho de altura, diabetes da tontura, dá vários problemas. Se tu não tiver um controle da glicose, da glicemia, dá N problemas. Sim. E aí o que aconteceu? Vai fazer um trabalho de altura numa Desmaiou. empresa que não faz esse tipo de controle, desmaiou, vai a óbito. Mas não era nós que estava atendendo ele naquele momento. Ele já estava numa outra cidade. Não pode, o diabético, ele tem que ter um controle, tem que controlar. É uma simples diabetes, não é uma simples diabetes. Com certeza. Então, por isso que nós temos uma Nutri lá dentro fazendo este acompanhamento. Deu diabetes, o colaborador vai ser chamado pelo próprio médico, Sim, tem médico ele vai também, ser né? falado. Não é a secretária que vai ligar para ele Claro. e dizer, o senhor está com diabetes. Não, isso existe código de ética Pra médico-paciente. Então, Exatamente. é o médico que vai conversar com o paciente. Exato. Vai orientar o tratamento, vai orientar ele a procurar um endócrino, e assim vai seguir. Não imagina quantas pessoas foram descobertas o ano passado, questão de diabéticos, e quantas pessoas se trataram E muitas vezes a melhoraram. pessoa não sabe, porque ela não está acostumada Vai a fazer. descobrir ali. Descobre ali. É o Exato. momento que ela Isso tem aí. para fazer um exame, porque muitas vezes ela não pode fazer o exame ou não tem acesso a esse exame. Exatamente. Sim. Né? E ela tem a oportunidade de fazer esse exame, saber que ela tem a doença e aí procurar o tratamento, né? E quantas pessoas ficam gratas, sabe? De tu chamar e avisar que elas estão com aquele problema e elas conseguirem o tratamento e ficarem bem, não saber que elas estavam tontas, que elas estavam com mal-estar, e tudo por causa em função da doença. Que foi detectada antes. Exato. Então, e aí não entra esse problema para dentro. Esse problema antes é resolvido. Né? E é importante saber que ele não é um fator impeditivo para o trabalho, mas é um fator que ele tem que ter um controle. Sim. Um controle. A empresa com você, certo? Uhum. De quanto em quanto tempo vocês fazem retorno dos trabalhadores para a Prev? Normalmente é anual, tá? Algumas... Tem algumas situações diferentes. Algumas situações que são diferentes, que é a cada 6 meses, mas normalmente é anual, Sim. que é o periódico. Aham.
Só E em nesse fator... periódico, o que é feito? Depende da função, depende do que a norma estabelece, depende do que o médico do trabalho vai pedir. Tá. Aí são todos os tipos de exames, né? O ASO clínico, que no caso vai passar pelo médico do trabalho, exames de sangue, que daí é hemograma, né? A glicose, um hemograma completo para ver se tem alguma coisa, já aparece algo claro. anormal. Colesterol, A etc. glicose, tá? Audiometria, para ver a saúde sim. auditiva, né? Se teve alguma perda auditiva ou não. E Visão, A o cuidado TAV, visual também. né? acuidade Que visual. é um sentido... Então, sempre. É o mínimo básico. E, às vezes, espirometria, se ele trabalha com algum tipo de produto químico. E, às vezes, o raio-x de tórax também. Normalmente, com o pedreiro e o auxiliar de pedreiro. Claro. São esse tipo de exame. E há alguns, né, Guilherme, que faz o eletroencefalograma. Mas são poucos que é pedido o eletroencefalograma. Sim. É isso, o médico, né, conforme ele vai fazer a Sim, a vocês consulta, têm um histórico também, né? ele vai ver quais os riscos esse funcionário está exposto e aí ele vai ver quais os exames são necessários. Mas é importante também ressaltar que cabe ao médico do trabalho, fica ao seu livre critério, e isso está na lei, né? Pedir qualquer exame que ele achar por necessário se o paciente apresentar qualquer alteração que ele sentir anormalidade, ele solicitar o exame. Claro, sem dúvida. É a saúde, né? Sim. Exato. É a saúde. E além dos exames, a gente também faz as visitas na empresa, né? Geralmente, anualmente, a gente vai na empresa para ver como é que estão, se aqueles riscos que existiam, né, não existem mais, ou se permanece aqueles riscos e continua aquele controle, né, dos riscos e como é que está a situação dos funcionários dentro da empresa. Agora esse quadro ele vem melhorando, né? Porque o número também de empresas relacionadas à parte preventiva, à médica preventiva, também vem aumentando. Então, e também o governo, né? Hoje Sim. é obrigatório, né? Sim. O empregado passar por uma empresa, né? Sim, é que agora o medicina E-Social preventiva. exige. Então, a contabilidade, quando ela vai fazer a contratação, a própria contabilidade tem que orientar Isso. que é obrigatório, sendo que Isso. isso já é obrigatório desde muitos anos atrás, Só né? que agora sim, agora Agora foi com o mais... E-Social, só que daí todo mundo está esperando a multa. Ai, se tu não fizer, vai vir a multa. Não é a questão que vai vir a multa, até a gente está fazendo um curso ali, né, Guilherme, que não é a questão da multa. Não está vindo multa. Isso aí vai se tornar futuramente uma dívida tributária. O governo não vai mandar multa, o governo está ali de olho na plataforma, sabe? Unificou essa plataforma, mas na verdade ela não vai vir uma multinha para ti ali. Ela vai se tornar em dívida. E as vistorias acontecem. Acontece. E aí quando acontece o as pessoal vistorias... acha que não acontece, mas acontece. Aí é aquele desespero. Aí o bicho pega. A questão da NR 33, 35, ali a questão de confinamento e altura, também tem a questão do psicossocial, né? Que o colaborador tem que passar pela psicóloga, né? Que Claro, é obrigatório. sim, sem dúvida. E então é bem importante, a gente acha que não, mas principalmente se ele tem medo de altura, se ele tem a questão pela questão de claustrofobia, que ele vai ficar ali em ambiente confinado. Sim. Então, cada um tem muita importância. Imagino um frigorífico que sai e Bastante. entra de câmeras, né? Câmeras frigoríficas, aí é de um lado e é do outro. Imagina a questão de vistoria que é feita em cima. Eu tenho um pouquinho da experiência, né? Porque há 30 anos eu acompanho a medicina do trabalho e mais a previdenciária, então ela é igual a 8.213, a lei previdenciária, que ela inicia e ela nunca tem fim e todo dia tem uma alteração. A mesma coisa em engenharia, né, Guilherme? Todo dia nós temos uma alteração, daí muda alguma NR, alguma coisa, e a gente tem que ir lá se atualizar de novo. Teve alguma atualização mais de agora? Não. A atualização agora que passou a ser obrigatório, né, no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos, a inclusão da saúde mental. Certo. Tá? Nos próprios programas. Mas a partir de 2025, mas a gente já começou a incluir desde já, porque isso já vinha sendo muito importante e agora está sendo mais importante ainda. Depois a nossa psicóloga, doutora Daiana, vai falar. Claro, sim. Além de psicóloga, ela é advogada, Sim, especialista em direito médico. E Ótimo. ela vai falar sobre isso aí. As empresas, inclusive, que incluir, tá? Através Sim. de palestras e tudo mais, ela Sim. vai ganhar uma certificação de inclusão de saúde mental dentro da empresa. Até aproveitando esse momento, né, e também
quero agradecer, né, o presente, e muito simbólico. Setembro muito Amarelo. simbólico, né? Setembro Amarelo, e pela situação da doença mental, né? A situação também dos suicídios, e muitos suicídios vêm do trabalho. Exatamente. Uma depressão, né? Isso. Então, eu acho que isso aqui é um grande significado, né, do setembro, mas isso também vale para todos os meses. É um pequeno mimo, mas a gente trouxe pelo significado. Exatamente. Então, isso aqui é algo que a gente tem que sempre lembrar. Com certeza. Né? Lembrar que o trabalho, ele foi feito para uma situação digna do ser humano. Exatamente, para dignificar. Para dignificar. Mas assim, o trabalho tem que ser um trabalho também com prazer. Exato. E não com dor. Né? Porque Exatamente. no momento que entra a dor, já não é mais trabalho e muito menos prazer. Todo aquele empreendedor ou empresário, aquele que emprega, ele também tem que saber que ele tem que levar o bem-estar e a qualidade de vida do seu funcionário, o seu colaborador, né, ou o seu empregado, como quer que se chame, mas tem que ter aquele ser humano tratado como ser. Exatamente. Porque senão vai acontecer o quê? Aquela pessoa ela vai ficar doente, vai perder força, ao mesmo tempo vai perder a mão de obra também. Exato. Não é? E isso vocês veem todos os dias dentro da empresa de vocês. Sim. Acontecendo. Né? E isso vira o quê? Índices. Isso. E é a questão, o empresário ele tem que ver diferente. Ele acha que isso é um custo muito alto, mas não é. Não. Porque ele vai ter um custo maior, no FAP, no afastamento desse colaborador, e são colaboradores bons, que ele acaba perdendo a mão de obra boa que ele tem. E são coisas que possam ser resolvidas. Hoje nós temos na Previmed, nós temos saúde mental, tá? Atendimento do psiquiatra para acompanhamento. A gente não fala a palavra psiquiatra porque chega a ser uma palavra pesada para algumas pessoas ainda. Isso ainda não. Mas então a gente trata como saúde mental. Exato. Tá? Isso. Temos psicólogas para ouvir. Sim. Tá? Porque qualquer problema que tu tenha com o colaborador com a saúde mental, qual é a primeira situação que a empresa tem que se posicionar, o gestor tem que se posicionar, o administrador, RH. Ele tem que encaminhar este colaborador para assistência psicológica. De fato. Então, nós temos tudo isso lá para fazer este acompanhamento. Sem dúvida. Isso, amparado pela legislação, é a primeira coisa que tem que fazer. Claro. Preparados. Estamos preparados para atender toda essa demanda. E tem que ter um engenheiro ali. Tem que ter um engenheiro, né, que é ele que vai também ajudar nessa situação, né, identificar dentro da empresa como é que está a situação. Isso. Eu e o Guilherme, a gente faz as visitas juntos, acompanha, então a gente o que sempre... tu vê de mais errado quando tu entra nessas visitas, Guilherme? Depende muito do tipo de empresa que a gente vai visitar. Né? A gente falou da construção civil antes. A construção civil tem várias coisas que a gente consegue identificar dentro. Se a gente está falando mais em empresas que trabalham em consultórios ou empresas que a pessoa trabalha mais sentada e tal, às vezes é questão da ergonomia, né, que acaba atendendo a todo mundo. Vamos pegar a secretária. Secretária, né? Fica lá das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, sentado na mesma posição no computador. Mas isso tu colocou dentro do regulamento de carga horária, mas tem umas que ficam mais. Tem umas que ficam mais, claro. Exatamente. Né? Isso vamos botar essa média aí. Considerando o tempo normal ali de trabalho. Ela fica o dia inteiro sentada, né? Então, o que ela deveria fazer, né? Fica 1 hora sentada, levanta, né? Dá uma caminhada, faz alguma ginástica laboral, mesmo que seja 5 minutos, né? De esticar o braço, alongar, e já consegue retornar e também dar aquele descanso para os olhos, né? Com certeza, sempre na tela. Né? Então, tudo isso a gente acaba colocando no que a Andrea falou antes, que é o PGR. E muitas vezes pensa assim, um PGR? O que é esse negócio do PGR? Né? É um programa de gerenciamento de riscos. Nada mais é do que aqueles riscos que você vai ter dentro da tua empresa, quais os riscos, né, que podem trazer para o trabalhador, se aquilo continuar, e o que você deveria fazer para tentar reduzir ou eliminar esses riscos. Claro. Né? Então, com esse documento, né, você consegue, como gestor, olhar para a tua empresa e pensar, bom, eu quero melhorar a qualidade desses funcionários, né, então eu vou buscar essas adequações para que ele fique melhor. No caso da secretária, vou buscar uma cadeira
né, que tenha um apoio lombar, que tenha um apoio para os braços. Vou posicionar melhor a tela do computador dessa pessoa, para que ela tenha, né, um bem-estar maior durante o seu tempo de trabalho. Ótimo. Que atenda a NR17, né? A ergonomia. Só que daí a gente coloca tudo ali. Só que, infelizmente, a gente vê que as pessoas, elas não leem mais, né? Claro, sim. Tanto é que tu vai fazer desde um post, né? Tu coloca tudo bonitinho ali, em conformidade com a lei e tudo. Tu vê que as pessoas não leem. Se tu fizer um vídeo, elas veem, né? Exato. E o vídeo às vezes tem que ser com legenda, porque às vezes não querem escutar, mas bota a legenda são danadas, É bem né? assim, mas a cadeira, tudo é colocado ali no programa. Sim. Então, quem recebe o programa ali, o gestor, o responsável, é só colocar na prática. E a gente orienta também quando faz esse tipo de visita. Eu quero colocar 4 situações muito importantes para nós, né? E isso é fundamental, que é a água, né? O sono, a alimentação sadia e o exercício físico. Então, vamos colocar essas 4 situações para dentro do trabalho. Pessoas, por exemplo, assim, que conseguem dormir dali das 10 às 6, das 22 às 6 horas. Pense o benefício que vai ser feito dentro de uma empresa. Aquelas pessoas que estão tomando água, aquelas pessoas que estão fazendo uma dieta sadia, falando em nutricionista, né? Pessoas que fazem exercício físico, né? Tu sendo engenheiro é aquela situação de mecânica. Exato. Né? É a situação de mecânica dentro de uma biologia, né? Sim. Então, pense, como seria se as pessoas se cuidassem dentro de um trabalho? Maravilhoso. Eu sou uma que brigo, porque a gente chega, né, Guilherme, para fazer as visitas nas obras, principalmente nas obras de construção civil, que a gente chega, tem que ter o bebedouro, né? Obrigatoriedade ali. E a gente pergunta, vocês estão tomando água? Não. Aí o que tu encontra? Litrãos de Coca-Cola. E aí todos com sobrepeso e diabetes, claro, né? Por quê? Por causa da Coca-Cola. E a gente batendo na água. Pega uma garrafinha térmica, isso, aquilo, aquele outro. Até o ano passado, no final do ano, eu ainda levei no final do ano, eu levei várias garrafinhas térmicas e doei para um encerramento de final de ano para ver se incentiva eles a tomarem mais água, né? Sim. A questão. Aí teve um caso também que eu atendi que era rural. Daí ele disse, eu não levo comida, eu levo 3, 4 quilos de banana, como 3, 4 quilos de banana. Questão da alimentação. Potássio lá em cima. Daí eu digo, não, como assim? Não, a banana é puro açúcar, né? Glicose lá em cima, no último de diabetes. Eu digo, não pode, então leva mais legumes, leva outras coisas, mas o senhor não pode comer só banana. Ah, não, mas eu achei que era bom. Aí tinha outro que levava melancia, comia só melancia. Glicose lá em cima. A gente vê muito essa questão dos motoristas. Né? O pessoal fica horas aí dirigindo, às vezes não para almoçar, ou pega uma fritura para comer, não dorme direito. Exatamente aquilo que você comentou, né? A água muitas vezes passa no café. É isso aí. Não dorme bem, né? Não tem uma alimentação adequada. E o exercício físico também fica difícil. Exato. Né? E bom puxar essa situação da fruta, né? Porque é o seguinte, a fruta é açúcar também. Sim, então, não é todas as frutas que são baixo teor calórico, então, não. Às vezes o suco mesmo, né? Sim. O suco de laranja, quantas calorias tem? Então é melhor pegar e chupar uma laranja do que pegar e tomar um suco, porque ali tá cheio de açúcar. Sim, quantas laranjas vai no suco? Isso, e não é comer um cacho de banana. Não, come 1 ou 2 bananas por dia, né? E outra, porque açúcar é açúcar. Tudo tem que ter o limite, né? Melhor a fruta do que o açúcar refinado. Exato. Isso sem dúvida, né? Deixa pra cá, tira o açúcar do café. Né? Tira o açúcar do café, não deixa mais que 20 minutos dentro de uma térmica também, porque senão ele começa a oxidar. E a oxidação faz mal para o organismo, né? Isso aí já está constatado. Então tem várias situaçõezinhas que se pode mudar. Agora, tem que entrar para dentro das empresas. Com certeza. Nós estamos fazendo essa parte aqui no Cash Doctor. Né, que muitas vezes já estão escutando e tudo, né? Mas é importante também entrar para dentro da empresa. O que é bem importante também ressaltar é a questão dos motoristas, que o eletrocardiograma, né? Normalmente ele vem com uma alteraçãozinha, por quê? Isso aí. Péssima alimentação, eles comem, entram para dentro do caminhão, ficam horas viajando. Falta de sono.
Como o Guilherme disse. Falta de dormir bem, né? Dormem mal. Estradas horríveis. Estradas horríveis. Uhum. Tomam pouca água. Exato. Tá? Não tem hábito. Passa, toma um café, uma Coca-Cola. Tensão imediata. Tensão imediata. Aí tu vai fazer um eletrocardiograma. O cardiologista vai laudar. Alterado. É óbvio que vai dar alterado. Alterado. Só que é um problema, né? Um grande problema. Um grande de problema. acidente, que pode, né, no caso, o caminhão da empresa, o motorista da empresa, e ainda pode levar mais gente. Exato. Né? Um acidente de muitos carros, né? Muitas Eu pessoas. acho muito preocupante porque eu sempre digo, a questão da prevenção é o que eu sempre falo para todos eles lá. Sempre tem alguém em casa te esperando. Se não for a tua Isso. esposa, se tu não tiver esposa, tu vai ter uma mãe, tu vai ter um pai. Se tu não tiver filho, tu vai ter sobrinha, vai ter sempre alguém em casa te esperando. Exato. Lembre-se disso. Exato. E aí, Guilherme? Não é, Guilherme? Exato. É. E às vezes a gente vê as pessoas falando isso. Não, eu sei que eu tenho que me cuidar, eu sei, mas não tem mas essa eu sei, cultura. mas aí Falta. continua. Mas aí a questão procura novos hábitos. Exato. A pior situação é mudar de estilo de vida. Né? Exato. Até mesmo a carne gorda, né? Bom, Exatamente. quanta carne gorda a gente comeu e agora a gente está Se cuidando mais, gordura, né? Tá a espirometria tirando a também, o gordura. pessoal que fuma. Aí tu vai fazer a bem espirometria ali. Bem ó. lembrado. Aí tu vai dizer, ai, como é que tá? Eu disse, olha, vai vir o laudo do pneu, mas quando vê o laudo, aí quando eles vão retirar, aí tu diz assim, ó, tá no limite, tá assim, ai, se der bom, eu prometo que eu não vou fumar mais. Eu digo, bom, então vamos fazer um combinado. Se der bom, promete para ti mesmo. Tem que prometer para ti mesmo que tu não vai mais fumar. Porque isso aí só vai fazer mal para ti. Pense bem quando tu tiver com 70, 80 anos, que tu vai ter que usar um balão de oxigênio, aquela coisa toda. E vai aproveitar a aposentadoria como? Exato. Não consegue, né? Qual é o benefício Não que consegue esse cara vai te aproveitar, trazer? Não trabalhou consegue, tanto. né? Não Mas- consegue. E daí, quando eles vão, pega o resultado que tá bom. Ai, prometo que eu vou parar de fumar. Eu disse, não, tem que prometer para ti mesmo. Exato, isso aí. Pensa nos teus filhos, quanto benefício que tu vai ter de viver bem com os teus filhos, com a tua família. Sim. E agora falando, né, sobre os custos, né, custos do lado privado, do lado público, gera milhões e milhões e milhões. Porque Exato. uma pessoa que, por exemplo, tem uma doença que vem da epigenética, como por exemplo uma autoimune, né, ela vai gerar muito custo. Com Uma outra que até sair da sua situação depressiva, que está em tratamento, até voltar para a empresa, seja ela pública ou seja ela privada também, Exato. da mesma forma. Então isso vamos dizer assim, ó, é uma batalha, é um dever que nós temos que colocar, e não só nós, Sim, todo mundo tem que colocar, exato. de reverter essa situação. Exato. Porque as pessoas colocaram colocaram assim um norte, que só é trabalho e o resto não importa, Sim. né? E o teu braço, e a tua perna, Exato. e o teu coração, né? Tem que ter tem que E ter as stop. pessoas têm que ter o direito também ao tratamento, né? A se tratarem, a E se o dever de se cuidar. e melhorar e voltar ao Sim. trabalho. Todo mundo tem o seu direito, porém Porque o tem o seu dever. trabalho, Exato. ele faz bem pra gente. É coisa boa tu Dignificante. acordar cedo, tu ter um monte de coisas para fazer. Exato. Eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu Sim, adoro trabalhar. claro. Eu não me imagino sem trabalhar. Função. Não quero me aposentar, Não, isso nem com 100 anos. eu digo que a aposentadoria é um câncer, né? Não. Não deveriam tirar essa palavra, porque assim as pessoas já começam a chegar lá nos 60, 65, 70, Não. já pensam o homem já pensa na chuteira, lá no prego, né? Porque se a gente parar, o que a gente vai Tem que ter fazer? função. Cruzeiro em casa, do banheiro Não, para a sala, exato, da sala exato. para o quarto É, e assim. o homem não. incomodando a mulher E aí incomodando vem o homem. mais doenças, né? Não. Tu tá Óbvio. Aí que acostumado a começam a vir trabalhar, as doenças. aí tu É. para, fica em casa Cabeça. sem fazer nada. E existe muito disso. Aí que começa a vir as doenças mentais, né? Da Exatamente. terceira idade. Da terceira idade. Porque agora a gente não pode querer doença, a gente tem que pensar Uhum. em trabalhar e inventar coisas e estudar com a vir situação as da Previdência agora, a mulher é 65, 55, 55 e o homem 65. 65. Pois é, mas daqui a um tempo vai ser 70 e 60. Não, daqui uns dias vocês vão aumentar para 90. Uns dias, já viu? Não, daqui uns dias vocês aumentam para 90. E agora, finalizando o Cast Doctor, o que você tem a dizer agora nesses últimos minutos para quem está nos escutando, que está nos assistindo? Prevenção sempre é o melhor remédio. Prevenir. Muito bem. Prevenir
e estar um pouquinho mais aberto a olhar aquilo que está no teu ambiente. Às vezes as pessoas, como eu falei antes, não se dão conta dos riscos que elas estão expostas. Até na hora que vai atravessar uma rua, né, ou dentro do teu ambiente de trabalho. E aí vou fazer só um dever de casa para quem quiser, né? Depois de um longo dia de trabalho, a pessoa chega em casa, está olhando TV ligada, e vai dormir. Desliga a TV e vai dormir. No outro dia de manhã, levanta e liga a TV, sem mexer no volume. Ou dentro do carro, né? Qualquer lugar que você possa desligar, alguma coisa está fazendo barulho, e no outro dia de manhã ligar de novo. Você vai ver que quando você ligou de manhã, parece que o som está às alturas. Na verdade não está. Está no mesmo volume que estava no dia anterior. Só que você ficou exposto a muito ruído durante todo o dia e teve uma redução na tua capacidade auditiva. Ah. E isso é só do auditivo. Sim. Tem todas as outras questões, visual, tátil, enfim. Mas faça essa brincadeira em casa para você ver como você está exposto a ruídos e como o ambiente está afetando você, que talvez você comece a pensar um pouco melhor como é que é a situação do teu ambiente de trabalho, ou da tua própria casa, ou dos ambientes que você frequenta, e começa a pensar um pouquinho em melhorar esses ambientes. Dica do engenheiro, está aqui para vocês. Dica da advogada, está aqui para vocês. E que estão todo dia envolvidos com prevenção, prevenir doenças, prevenir morte, prevenir pessoas, para que essa pessoa ela possa viver com saúde, bem-estar e qualidade de vida. Muito obrigado. Uma vez convidados, sempre convidados. E a você que estão aí, ganhando essas informações preciosas, aquele abraço.